Boa noite, queridos. A graça e a paz seja sobre a tua vida. É uma alegria, uma vez mais, compartilhar com os irmãos esse momento tão especial. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcos 11. Faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 11. Marcos capítulo 11, verso 1 ao verso 11. Todos acharam? Amém? Assim nos diz a palavra de nosso Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aí. Vamos orar uma vez mais. Senhor, graças te damos pela tua palavra, que teu Espírito nos ensine, que teu Espírito nos conduza à verdade da tua palavra, que possamos reconhecer o teu reino, que possamos nos dobrar e clamar ao Senhor, que o teu reino venha, pois tu és o nosso Salvador. Glórias nós te damos por Cristo, o Rei dos Reis, aquele que vem em nome do Senhor. E adoramos pelo Espírito que nos foi dado. Amém. O texto que acabamos de ler é agora uma outra fase daquilo que nós estamos estudando há um tempo. Jesus está saindo de Cesareia em direção a Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, você precisa compreender que aqui está o ponto alto da vida de Jesus, da obra de Jesus, daquilo que ele veio fazer. No capítulo 8, os seus discípulos, aqueles mais próximos, já tinham reconhecido que ele era, de fato, o Messias, o ungido do Senhor. O Senhor já tinha ensinado a eles que era necessário que o Messias padecesse. Jesus, pelo capítulo 8, 9, 10, estava ensinando o que na verdade custa para segui-lo. E Jesus disse que custa tudo, custa a sua própria vida. E agora, no capítulo 11, 12 e 13, os 3 próximos capítulos que Marcos irá nos apresentar, ele vai mostrar o ministério público de Jesus em Jerusalém agora, nessa cidade. E Jesus, ele está em confronto. Você vai ver nas cenas seguintes que Jesus está em tensão com as autoridades religiosas da época.
Então, o capítulo 11, 12, 13, que serão os próximos capítulos que nós vamos nos deter para aprender acerca daquilo que nosso Senhor tem para nos ensinar. Eles servem como um prelúdio de sua paixão, um prelúdio de sua morte e ressurreição. Então, a partir de agora, até começar o capítulo 14, o que teremos como se fosse um início, uma prévia daquilo que vai acontecer de mais importante. E nesta sessão agora que estamos tratando, os discípulos de Jesus sabem quem Ele é, sabem que Jesus é o Messias, sabem que sua morte é certa, porque Jesus disse a eles que era necessário que o Filho do Homem padecesse. Se você lembrar-se, no capítulo 10, no verso 45, nós temos o grande ensinamento de Cristo, quando Ele diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sua morte é certa, apesar deles não compreenderem de forma plena como isso se dava. Eles sabiam que Cristo morreria, mas eles não sabiam quais implicações isso haveria de ser, ou haveria de acontecer. Eles estavam de fato ainda apreensivos, mas eles também revelam o seu compromisso pessoal com Cristo, ao ir para Jerusalém com Cristo, ao ir para esta cidade agora. Então esta ida a Jerusalém não é uma ida comum. A ida para Jerusalém é o grande ponto, é o clímax daquilo que Jesus veio fazer. E o que você vai encontrar a partir de agora, do capítulo 11 para frente, você vai encontrar agora o retorno dos opositores. Os líderes religiosos vão começar a confrontar Jesus, e Jesus também vai começar a confrontá-los. Você vai ver uma tensão muito grande daqui para frente. Você verá que com toda a força que estava ausente, agora essa força de oposição, ela cresce, a ponto de no capítulo 14, os principais sacerdotes tramarem a morte de Jesus. E também, por fim, o que nós vamos agora nos ater, ou vamos aprender também, é que pela primeira vez, no relato de Marcos, Marcos narra que Jesus aparece em Jerusalém. Até agora, Jesus, no Evangelho de Marcos, Jesus vai a Jerusalém. Então o relato de Marcos começa na Galileia, e agora está chegando no seu ponto principal. Jesus está adentrando a cidade de Jerusalém, aquela cidade que é a capital do reino davídico. Não era na época a capital, não era aqui nesse momento a capital do reino, pois a capital do reino romano aqui era Cesareia. Mas, de fato, para o judeu, para aquele povo, Jerusalém era assim, a cidade do Senhor, a cidade do reino de Deus. Portanto, quando Jesus entra em Jerusalém, ele visita o templo. Você leu no versículo 11, que ao adentrar em Jerusalém, ele vai ao templo, observa o templo e sai. E você verá que isso tem uma grande, ou melhor dizendo, uma alta significância. Existe uma forte reação de Jesus ao observar o que estava acontecendo ali. Então, meus irmãos, o que está diante de nós não é uma história simples, não é algo que podemos deixar passar, mas é o grande ponto da vida de Jesus Cristo. Jesus está agora entrando. Então, do versículo 1 ao versículo 7, esses primeiros versos, Marcos narra que Jesus
vai a Jerusalém. E ele vai a Jerusalém por iniciativa própria. Ele vai a Jerusalém planejando ele mesmo. Ou seja, Jesus toma não somente a iniciativa, mas Jesus planeja a entrada na cidade, de acordo com os seus propósitos. Você viu isso? Ele mandou 2 discípulos à frente, pegaram um jumentinho, pois ele queria entrar naquela cidade, montado num jumentinho. Certamente, ele faz algo incomum. Quando Jesus adentrava as cidades, ele entrava caminhando mesmo. Mas agora, ele adentra montado num jumento. Sim, para simbolizar que a sua missão é pacífica. Que a sua entrada não é uma entrada como muitos expectavam. Jesus está agora chegando ali para tomar o poder e destronar Roma. Não, ele vai tomar o poder. Ele vai receber o poder. Ele vai destronar, mas não é Roma o inimigo. Não são aqueles principados e potestades que aquele povo expectava. Não é ainda esse tipo de intervenção. Jesus já disse que o reino dele é diferente. O reino deste mundo vem com força. O reino deste mundo vem com opressão. O dele não. Vem em humildade e fraqueza. E você acabou de ler essa história curiosa. Jesus, por que entra no jumentinho? Marcos não se preocupa em explicar muito bem isso. Mas não podemos negar que esse mesmo texto, em Mateus, em Lucas, faz uma alusão, uma citação muito clara do profeta Zacarias. Se você folhear a tua Bíblia um pouquinho atrás, eu peço que você abra a tua Bíblia no profeta Zacarias. E aqui está uma profecia importante para que possamos compreender a natureza do reino de Deus. O profeta Zacarias, no capítulo 9, falando acerca do rei chegando em Sião. O versículo 9, Zacarias 9, verso 9, diz assim acerca da filha de Sião, Jerusalém. Diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Esse jumentinho significava um animal que ainda não fora usado, era um animal pequeno, que ainda não tinha sido usado para serviço algum. Isso denota ele era consagrado, isso denota que ele ainda era exclusivo para tal. Isso traz, nessa profecia, uma ideia que muitos não compreendiam em Jesus, o seu caráter humilde. O rei vem, o rei está chegando, mas ele vem montado no jumentinho, ele vem em humildade, ele vem em aparente fraqueza, ele vem para restaurar coisas que aqueles homens não compreendiam ainda, mas iriam compreender um pouco mais à frente. Jesus adentra a cidade, Jesus, ele adentra em humildade, e eu quero destacar algo importante. Nessa história de Marcos, Jesus diz aos seus discípulos que se alguém perguntar sobre este jumentinho, Jesus diz que eles deveriam responder que o Senhor precisa dele. O verso de número 3 diz assim: se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Ou seja, por que estão pegando o jumentinho? Eles devem responder, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Olha que coisa importante. Jesus reconhece o direito do dono do jumentinho. Jesus diz, eu vou pegar, mas eu não vou usar como alguém que tem poder e oprime e usurpa. Não, eu estou pegando, mas eu vou devolvê-lo. Eu vou
levar de volta. Jesus está aqui reconhecendo que tudo ocorre de acordo com o plano dele. Sim, tudo é de acordo com o que ele faz. Verdade. Ele detém todo o poder, mas ele também é humilde para dizer: eu vou usar, mas eu vou devolver a você. Eu vou levar de volta este jumentinho, porque este é o caráter de sua missão. Ele está adentrando a Jerusalém como um rei. Sim, ele é reconhecido como tal. E agora, a partir do verso de número 7, você verá que os seus discípulos e todos aqueles que estavam com ele reconhecem tal coisa. O verso 7 diz assim: levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Verso 8, muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. No Oriente, ali onde Jesus vivia, as pessoas não colocavam capas, não estendiam essas folhas para amigos, nem tampouco familiares. Isso era algo, a realeza. 200 anos antes deste fato, Antíoco Epifânio, um grande imperador assírio, entrou em Jerusalém, profanou o templo, mandou sacrificar um porco naquele lugar, trazendo tamanha vergonha para o povo. O Senhor levantou aquilo que chama dos períodos macabeus. Judas, o macabeu, se levantou contra eles, e o Senhor deu grande vitória. E quando Judas adentra Jerusalém vitorioso, o povo começa a saudá-lo com ramos e palmas. Você encontra isso no livro apócrifo de 1 Macabeus, capítulo 13, e também no livro de 2 Macabeus. Você encontra essa verdade. Você vai dizer: pastor, você está citando um livro apócrifo? Sim, o livro apócrifo, ele é historicamente real, ele não é canônico, ele não tem caráter doutrinário, mas é um livro importante e que retrata essa verdade, a história do povo judeu. Se você olhar para o livro de 2 Reis, no capítulo 9, o rei Jeú, quando é ungido rei, o povo joga suas capas para que ele possa ser adentrado à cidade como grande rei de Israel. Então, o que está acontecendo aqui não é algo incomum, é algo que pode parecer estranho a nós, mas não à audiência da época, não ao povo. Eles tinham plena consciência de que Jesus é o Messias. Certamente, eles estavam equivocados quanto ao caráter. Eles aguardavam que Jesus iria destronar Roma e iria tomar o poder. Jesus aceita isso. Marcos aqui não diz que Jesus contraria ou diz para não fazer isso. Pelo contrário, ele aceita, pois ele é o Messias mesmo. Ele é o rei que Israel tanto aguarda. Mas a diferença é que eles têm algo ainda, ele tem algo a mostrar ainda. A vitória que ele fará não é uma vitória política, como foi no Egito. Aqui, quando eles cantam os salmos de Halel, os salmos de Halel são os salmos de número 113 até o número 118, são os salmos que avocam, que chamam, que clamam por salvação, que clamam ao Senhor por libertação. Hoje, no início do culto, lemos o Salmo 118, e você deve ter percebido que foi exatamente a citação que aqui eles cantam. Eles cantavam esse Salmo 118, principalmente na Páscoa. E você deve se lembrar que a Páscoa é o grande evento onde o Senhor salvou o seu povo, onde o Senhor, com mão forte, livrou o povo hebreu da opressão dos egípcios, e com um objetivo: o Senhor os tirou do Egito para que eles pudessem adorar no deserto.
para que eles pudessem servir ao Senhor. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é uma aclamação, eles cantam salmos, era uma tradição, sim. Jesus estava prestes a libertar o seu povo, mas essa libertação é um pouco mais profunda do que eles poderiam imaginar. O verso de número 11, quando Jesus adentra a Jerusalém, diz o texto assim no verso 11: e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Meus irmãos, você consegue compreender o que está acontecendo? Parece que Marcos faz assim, ele prepara-nos, Jesus vai entrar em Jerusalém. Jesus manda pegar o jumentinho, profecia de Zacarias. O povo começa a clamar, começa a estender as capas, começam a cantar os salmos de Halel, os salmos da peregrinação. Maravilha! Então Jesus vai chegar. E Marcos faz o quê? Ele entra no templo e parece um anticlímax, né? E ele olha e vai embora. Ele olha e vai com os 12 para Betânia. Ele observa, não como um peregrino, ele observa como o soberano Senhor. Eu quero que você compreenda a significância e a profundidade do que está acontecendo aqui. Jesus adentra como rei em Jerusalém. O templo era o lugar onde o Senhor estabeleceu a sua presença. Abra sua Bíblia, rapidamente, só para que você tenha compreensão do que estamos falando. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. O templo, aqui no caso é o tabernáculo ainda, mas você sabe que mais à frente se torna o templo de Salomão. Depois o templo foi destruído, é reconstruído o segundo templo, e depois Herodes reconstrói esse templo. Êxodo capítulo 25, o templo era o lugar do sacrifício, mas olha o que diz acerca desse lugar. Êxodo capítulo 25, verso de número 8, nós precisamos compreender o que significa o templo. Diz assim o verso 8, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Qual é a função deste santuário, do tabernáculo, do templo? Deus habitando no meio do povo. Por isso que ali era o lugar do sacrifício, ali era o lugar do sacrifício, do altar de holocausto, do perdão, era o local de adoração, ali era o local onde os verdadeiros adoradores estavam adorando ao Senhor. Então, Jesus observa todas aquelas coisas. Jesus adentra o templo. E eu quero conduzir você a mais uma profecia, para que você compreenda qual é o caráter desta observância. Jesus não observa como qualquer peregrino. Jesus observa o templo e tudo o que estava acontecendo como o soberano Senhor. Eu peço que você abra em Malaquias capítulo 3. E eu não vou ler o verso 10, não se preocupe. Malaquias 3, verso 1. Jesus está com um objetivo muito claro. Observe essa profecia do profeta Malaquias, que diz assim no verso 1, no capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Observe, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos,
essa é a última profecia. Este é o último profeta. Ele diz, de repente, o Senhor virá ao seu templo. Depois você lê em casa o restante dessa profecia. Você vai ver que ele vai agir como aquele que vai purificar o templo, aquele que vai usar o sabão como o sabão de lavandeiro, aquele que vai limpar as iniquidades do seu povo. Ou seja, o Senhor adentrando a Jerusalém, não era apenas salvação, mas era também juízo àqueles que eram iníquos. Aqui está Jesus Cristo adentrando o templo. Jesus observa o que está acontecendo, e você verá o porquê agora ele vai agir. A próxima leitura do versículo capítulo 11 de Marcos, você vai ver que Jesus purifica o templo. Vamos tratar disso domingo que vem. Mas o que é importante aqui é, Jesus adentrou a Jerusalém, Jesus chegou ao templo, o Senhor cumpriu. Ali está o rei davídico, que Bartimeu clamava há pouco, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E agora Jesus está diante do seu povo. O objetivo de Jesus é avaliar seu templo, e se o templo estava cumprindo o seu propósito. E qual era o grande propósito do templo? Levar pessoas à adoração. Essa é a verdade acerca desse texto. Podemos fazer algumas aplicações? Sim. Eu quero propor 3 perguntas. E essas 3 perguntas devem ter como respostas sim. Essas 3 perguntas que quero propor devem ter como resposta sim em nossas vidas. Do contrário, nós não entendemos o que é o discipulado. Nós não entendemos o que é seguir a Cristo. Precisamos suscitar algumas questões, principalmente quanto ao nosso compromisso em relação a este rei que adentrou Jerusalém, que veio ao templo. Um pouco mais à frente, ele vai falar acerca do templo que vai ser destruído. Ele vai falar de tudo aquilo que vai acabar. Mas ele reconstrói também o templo. Ele já disse isso em 3 dias. Meus irmãos, precisamos suscitar algumas questões quanto ao nosso compromisso de seguir a Jesus e nos render à sua realeza. O que esse texto está mostrando? Ele é o rei que reina sobre todos. E aqui eu quero propor algumas perguntas. A primeira pergunta é: se Jesus é o nosso rei, se ele é realmente este rei que nós cremos, estamos nós prontos para colocar nossos bens à disposição de Jesus? Pois a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que aqueles homens, que não diz quem, mas eles dizem, podem levar o jumentinho. Os bens pertenciam àquele, o jumentinho pertencia àquele homem, e eles entregam a Jesus para cumprir o propósito de Cristo. E a primeira pergunta: estamos nós prontos a colocar nossos bens à disposição do reino de Deus? Então dizer salve o Senhor, porque Hosana significa salve, bendito que vem em nome do Senhor, não é apenas um canto de adoração, mas é algo que é manifesto em nossa vida prática. Estamos nós dispostos a entregar tudo o que o Senhor tem nos dado, para que o reino dele se expanda? A resposta só pode ser sim. Do contrário, precisamos reavaliar o nosso compromisso com Cristo. Os nossos bens servem ao reino. Os nossos bens servem à comunidade, servem ao próximo. Isso é demonstrado no livro de Atos, de modo incrível, no capítulo 2, que eles tinham tudo em comum, que eles usavam dos seus bens, não para si apenas, para o reino.
Não estamos falando daquilo que sobra, mas de tudo que o Senhor tem nos dado. Esta é a primeira pergunta que quero fazer nessa noite. Estamos nós, como esses homens, dispostos a entregar os nossos bens à disposição deste reino, para que esse reino avance? A resposta só pode ser sim. A segunda pergunta: estamos dispostos, da mesma forma que os discípulos estavam, a obedecer às ordens de Jesus, mesmo quando elas nos confundem, mesmo quando não sabemos como que será o final? E aqui nós vemos discípulos que não conseguiam compreender muito bem o que significava que Jesus iria padecer. Mas Jesus falou, nós estamos com Ele. Jesus está adentrando a Jerusalém, a coisa está ficando tensa, nós estamos com Ele. No Evangelho de João, existe um homem chamado Tomé, que é muito conhecido como aquele que duvidou, um homem sem fé, alguém que não deve ser seguido, o exemplo. Mas o capítulo 11 de João fala de Tomé dizendo aos seus irmãos discípulos o seguinte: vamos nós morrer com Jesus, vamos nós morrer com Ele. Tomé estava disposto a morrer por Cristo, pois Tomé entendia que Ele era o Messias, e se Ele era o Messias, Ele iria ressuscitar no último dia, não importava. Meus irmãos, estamos dispostos a obedecer às ordens de Jesus, mesmo quando não as compreendemos de forma tão clara, ou o final, porque se você olhar para o texto bíblico, todas as histórias, ninguém compreendia tudo. Pastor, eu preciso entender tudo primeiro. Quando eu compreender toda a história, quando eu compreender toda a fé cristã, eu sigo a Cristo. Não. Não é assim. Não estou, claro, dizendo que a fé é um salto no escuro, ou um suicídio intelectual. Mas existe um elemento de confiança em Deus, que nós temos que ir, obedecer, e ponto. Existe um elemento, que aqui está claro para nós. Jesus disse aos discípulos, a dois, pegue o jumentinho. Imagine a cabeça deles. Para que um jumento, gente? Estamos nós dispostos a obedecer? A resposta só pode ser sim. Não pode ser outra. Terceira pergunta. Preste atenção. Estamos prontos a sair de nossos próprios caminhos para honrar a Jesus Cristo? Os discípulos fizeram isso. Todos aclamavam Hosana. Todos honravam Jesus. Estamos nós dispostos a honrar Jesus Cristo, encontrando em nossas vidas o equivalente a mantos para espalhar na estrada diante dele, e ramos para acenar, a fim de transformar sua chegada em uma festa autêntica? Estamos nós prontos a isso? Quando o rei vem, qual é a nossa postura? Não pode ser outra, senão honrá-lo, senão acenar para ele, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aqui a ideia é de festa, é de salvação. Meu irmão, eu não consigo compreender. Como que alguém pode dizer eu sou salvo por Cristo, eu sou de Cristo, e ainda assim, se abater de modo tal a permanecer paralisado? Certamente dificuldades vêm em nossas vidas, sim, é claro. E essa semana que passou, eu vi uma postagem do pastor Guilherme Nunes, que eu achei fenomenal a sua analogia acerca do sofrimento e acerca da dificuldade. O pastor Guilherme Nunes dizia o seguinte, que eu achei fantástico. Ele disse que os sofrimentos são como placas de trânsito. Se você está andando pelo caminho, numa estrada, as placas de advertência, você deve olhar para elas,
Mas você deve rapidamente voltar os seus olhos para o caminho, porque o propósito do caminho é muito maior do que a informação da placa. E ele diz assim: o sofrimento é assim. O sofrimento ele vem. Ele te alerta de alguma coisa. Mas se você ficar olhando para o sofrimento apenas, você e eu perderemos o propósito do caminho. E certamente sairemos do caminho de modo trágico. Dificuldades, circunstâncias adversas, são como placas, que só estão alertando a nossa dependência de Deus, que as coisas não acontecem de acordo com o que nós queremos, de que este mundo ainda existem aflições, que nós estamos numa transitoriedade, que as bênçãos de agora são provisórias. Mas, meus irmãos, são apenas placas no caminho. O caminho, a estrada, o propósito dela, onde ela está nos levando, é muito maior. E nós sabemos qual é o propósito: o reino de Deus. Pois como diz aqui, Hosana, verso 9, bendito o que vem em nome do Senhor. E o verso 10, bendito o reino que vem. O nome do Senhor e o reino estão conjugados. O rei vem, o seu reino vem. Ele governa sobre todas as coisas. Este reino, que hoje é invisível, será visível. Adentrará a este mundo que nós agora vemos e mudará tudo de uma vez por todas. Meus irmãos, estamos dispostos a transformar as nossas vidas, transformar os elementos que nós mais amamos em ofertas ao Senhor, para que façamos da vinda do Rei uma autêntica festa, uma alegria constante. Alegria aí não é ausência de tribulação e dificuldade, mas é esperança em meio ao caos, esperança em meio às dificuldades, de que tudo no final ficará bem, porque o Rei está vindo. Esta é a salvação, Deus habitando no meio de nós, Deus habitando no meio do seu povo. E essa resposta só pode ser sim. Essa resposta não pode ser outra coisa. Sim. Mas há duas perguntas que quero propor aqui. Será que essa visão de reino para nós não é uma visão um tanto quanto burocrática? Será que nós não estamos domesticando ou trivializando o nosso compromisso com este Rei? Não estamos colocando a nossa devoção de forma tão rasa? E por quê? Porque temos uma visão muito baixa do reino de Deus. Será que não estamos diminuindo a sua realeza para que este rei caiba em nossas necessidades? Estamos colocando o reino de Cristo, o reino de Deus, de forma tão pequena, a ponto de pensarmos que Ele é apenas alguém que pode nos ajudar nas muitas coisas que queremos. Muitas pessoas estão no relacionamento com o Rei dos Reis, este Senhor aqui, como alguém que está ali apenas para te ajudar nos teus planos, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus desejos. Meus irmãos, os planos, os propósitos, os projetos
são do Rei, não nossos. Será que não estamos caindo nesse pecado? Será que não estamos diminuindo a realeza do nosso compromisso com o Rei? Apenas fazendo de Cristo alguém que nos fornece experiências religiosas e consoladoras? Que nos fornece um momento como esse aqui à noite? Onde você sente-se de alguma forma bem, porque você está numa igreja, no meio do povo, e depois você vive a tua vida do jeito que você bem entende, seguindo os parâmetros que você bem deseja, seguindo o curso da tua vida conforme você bem quer, não compreendendo o real compromisso. O N.T. Wright, ele fala uma coisa que eu anotei aqui, e é verdadeira, sobre esse ponto. Ele diz o seguinte: em nosso mundo, no qual a maioria dos países não tem reis e rainhas, e essas monarquias que permanecem, são quase sempre escritórios constitucionais, sem qualquer poder real, esquecemos como, em termos bíblicos, um verdadeiro rei deveria ser? Em outras palavras, ele está dizendo, pelo fato de nós atualmente não termos nenhuma monarquia de modo real, não temos essa vivência, e as que conhecemos são burocráticas apenas, elas não têm poder algum, são quase como uma história apenas. Será que não estamos nós pegando esse modelo e aplicando aos termos bíblicos do que significa a realeza de Cristo? Essa é a provocação dele, e que eu quero fazer a nós. Diante de um texto como esse, que está claro que Ele é o Rei, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, qual é a nossa postura? A mesma postura que os países têm? Nós estamos no Brasil, e no Brasil não tem rei. Eu me lembro do referendo, não me lembro o ano, mas eu era bem jovem. Fizeram um referendo se ia ter parlamentarismo, monarquia, ou a república, como hoje. E eu ficava louco, eu queria ter um rei no Brasil. Eu não tinha idade para votar na época, mas se eu votasse, eu ia votar no rei. Era algo interessante, porque é algo que a gente só conhece nas histórias. E o que nós conhecemos, de fato, parece ou de modo pejorativo, de modo mau, ou de forma que não serve para pouca coisa, não serve para quase nada. Meus irmãos, que nós não cometamos esse pecado, de trazer esse modo de pensar ao modo real, que na Bíblia está descrito, a realeza de Cristo. Ele governa sobre todas as coisas, e este Rei voltará, este Rei estará diante de nós, visivelmente, para que nós todos possamos servi-lo em gratidão, em alegria. E que essas duas últimas perguntas seja para nós um não. Domesticamos e trivializamos o nosso compromisso cristão, a nossa devoção com Cristo? Não. Cristo é o nosso Rei. Nós nos esquecemos da realeza do termo bíblico? A resposta, não. O que nós entendemos é que o nosso Rei vem. Ele veio há 2000 anos, mas Ele disse que voltaria. E a garantia de que Ele voltará é que um dia Ele veio. E a garantia de que Ele retornará é de que um dia Ele pisou nessa terra. Portanto, meus irmãos, que tenhamos esse compromisso real e verdadeiro de Cristo, o Rei dos Reis. Que Deus nos abençoe e nos ajude.
Vamos orar? Feche os teus olhos. Graças te damos, Senhor, por tua bondade, por teu favor. Te pedimos que teu Espírito nos ajude, que teu Espírito seja conosco, nos fazendo compreender a real dimensão do teu reinado sobre nós. Faça-nos, Senhor, servos do Senhor, que possamos dispor dos nossos bens, de nossa força, de tudo que temos, tudo que o Senhor tem nos dado, para que o teu reino avance, para que a tua igreja, Senhor, seja a tua embaixada nessa terra. Senhor, ajuda-nos a perseverar em fé, que possamos, para a glória do teu nome, invocar ao Senhor. Oramos por Cristo, o Rei dos Reis, o nosso bendito Salvador, e pelo teu Espírito que nos foi dado, clamamos. Amém.